Muito bom dia, boa tarde, boa noite, você que nos segue. É de conexão mais uma vez e agora no formato diferente, virtualmente. Eu aqui do Japão, o meu amigo convidado Alex aí no Brasil. E hoje nós vamos bater um papo desse cara que, assim como vários imigrantes, saiu do Brasil, foi buscar uma vida melhor lá fora. Estou até com o script aqui, pessoal, para copiar um pouquinho, né? Vida de imigrante não é fácil, tem desafios, tem quedas, tem viravoltas de chave e assim por diante. Mas depois de 20 anos imigrando, ele decide voltar para o Brasil com a sua família e começa a empreender um negócio lá. Então, quais são os desafios, que lições, como é que está a sua mentalidade, o que podemos aprender desse bate-papo? Pessoal, muito obrigado por estar presente e vamos bater um papo com o Alex. Alex, se apresente ao pessoal de casa, por favor. Bom dia, Ed. É um prazer estar aqui no canal aqui, mais uma vez aqui, dando essa, compartilhando a minha história. Eu me chamo Alexandro Onimaro, mas pode chamar de Alex Chita. Sou do interior de São Paulo, Presidente Bernardes, 600 quilômetros de São Paulo. E aqui estou aqui no meu interior novamente. Bacana, interior de São Paulo, Presidente Bernardes, isso aí. Pessoal, tá dando um pouquinho de delay quando eu pergunto, até o Alex responder, mas é normal devido à distância, à internet, assim por diante. Mas vamos lá. Alex, em que momento você decide o porquê, que luz que te deu você sair do interior de São Paulo para ir para o Japão? Quantos anos mais ou menos você tinha nessa época? Então, Ed, como todos os imigrantes, nós, como vai buscar um objetivo, a gente sempre tem sobre, pode ser uma dívida, alguma coisa. E o que me motivou a ir para o Japão foi dívida também, né? Eu fui buscar algo para me restabelecer. Na época eu tinha 25 anos, muito imaturo, né? Recém-casado, uma filha de 2 anos, e tive coragem, e eu, a esposa e a filha montamos, como fala, embarcamos no avião e atravessamos o Atlântico em busca de um futuro melhor, uma vida nova. E foi isso aí que a gente, né, Que ano foi mais ou nesses anos. E que ano mais ou menos era isso, Alex? Então, a gente embarcou em 2005, né? Em julho de 2005, a gente partimos aqui do nosso interior e fomos para a Terra do Sol Nascente, aí como a maioria dos descendentes sempre está indo em busca de algo melhor, né? E foi isso aí que a gente foi em busca Então desse você. sonho nosso, hein? Ô, Alex, então você já veio de cara com a sua filhinha de 2 anos, com a esposa, veio a família toda? Isso, Eduardo, o Ed, né? Eu com 25 anos, minha esposa com, na época, acho que 18 anos, na época, e minha filha de 2 anos e meio. Né? Hoje ela ainda está aí no Japão, hein? Hoje ela ficou aí, hoje eu já sou avô, já a semente já, já espalhou aí. Né? Então, tive essa coragem, Bacana. né? Mas naquela época, sim, Sim. mas naquela época que você chegou, você já tinha uma referência, tinha alguém te esperando, ou você veio pela empreiteira mesmo, alguém, emprego colocado, é lógico, né? Mas foi parente ou empreiteira que te recepcionou aqui? Sim, sim, Ed, foi, meu sogro estava aí, né, o pai da minha esposa estava aí no Japão, e nessa época ainda estava uma época boa, e ele falou assim, não, vem para cá que na fábrica onde que eu trabalho, eu vou colocar vocês dois, né, já vou deixar ajeitado, tudo, né, o apartamento, as estadias nossas, tudo, foi através do meu sogro que fez a ponte para nós, né, então eu tive, assim, não é mais fácil, mas eu tive mais, assim, como se diz, fui mais acolhido, né, para chegar aí Sim, no Japão, entendeu? sim, sim. Oh, e qual foi o seu primeiro trabalho aqui, Alex?
O meu primeiro trabalho no Japão, por incrível que pareça, foi na autopeça, espoto, né? Soldagem de peça as portas de carro, né? Trabalhei numa empresa que fabricava a porta da Vagon Aro, da Suzuki. Um carro popular da Suzuki, do Vagon Aro no Japão. Sim, e aí, o que você sentiu de diferença do trabalhar no Brasil e no Japão? Você sentiu alguma diferença? Muita diferença, Ed, porque aqui a gente sabe que no Brasil a gente costuma trabalhar 6, 7 horas, 8 horas, né? E tá já, né, bateu o ponto, vai embora. E no Japão foi diferente. Minhas pernas chegavam a arder, porque ficava muito em pé, né? São 8 horas mais uma hora extra, né? Se chama aí de Zangyo. Então, às vezes eu fazia 4, 6 horas, 7 horas extra. Então, sabe, tipo, aquela vontade chega do Brasil e, tipo assim, quer já, né? Mas as pernas ardiam, porque ficava muito em pé, né? Então, eu fui, assim, bem dolorido no começo, né? Imagino, imagino. Ô, Alex, e nessa adaptação ali de trabalhar, você já falou um pouco que a hora é mais estendida, o serviço é pegado e tal. É, quando que você começa a se estruturar no Japão? Tirar carteira de habilitação, buscar uma melhor colocação, ganhar mais. Conta algum detalhe disso aí para nós. O que você fez? Então, a gente já saiu daqui bem instruído, né? Já levar a documentação aqui do Brasil tudo preparada para transferir a habilitação no Japão, porque a gente sabe que, né, de um tempo bem para cá, 2000 para frente, sem automóvel, sem você ter uma carta de habilitação no Japão é difícil, né? E a gente já foi preparado, já tudo com documentação, e aí eu cheguei aí, né, chegou em julho, outubro eu já estava habilitado, né? E eu e minha esposa já estava habilitado, porque a gente fez a transferência. E aí, a partir desse momento, né, durante esses 3 meses aí de julho até outubro, novembro, a gente dependeu de transporte, de soguei, né, de alguém se ajudar a gente a levando, buscando, né? E a gente passou nesse meio tempo aí sem, né, nessa dificuldade aí de se adaptar aí um pouquinho aí sem automóvel, né? E outra, tudo o contrário, a gente até tem que mudar a chave, mudar a mentalidade, Sim, né? Mas foi assim, verdade. foi bem assim, bem corrido, porque o tempo não para. Então a gente tem que, o documento vence, a gente não pode perder tempo. Até minha esposa, o dia do teste era o documento do Brasil vencer no dia. Então ela passou assim, foi feito para ela passar naquele dia mesmo. Né? Porque senão é uma burocracia, né? Documento vir para cá, Rapaz, para o Brasil, essa. levar para o Japão, né? Então, assim, aí as coisas começaram a Verdade. variar mais, porque a gente já começou, compramos nosso carrinho, né? Aí começamos a se movimentar sozinhos, assim, né? Lógico, precisava de ajuda dos parentes, do meu sogro, tudo, mas a gente já estava já se caminhando com as pernas já. Sim. Ô, Alex, quantos tipos de trabalho, mais ou menos, você fez no Japão até você chegar no seu último trabalho? Se não me engano, você foi caminhoneiro, né? Quantos trabalhos você Sim, fez até chegar no caminhão? Como você chegou no caminhão? o Ed, por incrível que pareça, assim, trabalhar assim na mesma empresa, assim, foi 4 empresas só nesses 20 anos, 19 anos de Japão, né? Eu sou uma pessoa determinada, assim, eu entro na empresa, faço o meu melhor, quero que a empresa cresça, né? No momento que a empresa me acolhe, eu faço o meu melhor para a empresa, né? E nesses 19 anos eu trabalhei em 4 empresas, todas que eu entrei pela porta da frente e saí pela porta da frente, né? E foi uma das coisas que eu sempre aprendi, é a honestidade com os japoneses aí, né? Tipo, ser honesto, né? Falar o E porquê que estava foi tudo saindo. autopeça? Não, eu trabalhei na primeira empresa que eu entrei aí foi Autopeças, né? Eu trabalhei 2 anos e meio. Aí depois eu fui para outra peça de quebra-sol do carro. Aí essa aí eu fiquei mais tempo, essa eu fiquei 6 anos.
E aí depois a terceira foi eu fui contratado já fiquei assim, como eu já estava, né, já acostumado com o Japão, já tinha mandamento, já tinha habilitação para ônibus, para vagon, né, para transportar a gente, eu fui contratado para entrar numa empreiteira brasileira, né, brasileira, só que Sim, são dois donos, né, o japonês e brasileiro, uma empreiteira de sim. bentoyá, de fabricação de alimentos, né, e nessa empresa, fiquei quase 3 anos também, e aí depois que eu fui migrar para o caminhão, né, então eu trabalhei em 4 empresas, Certo. assim. Mas se você tirou. Bacana. Só um detalhe, quando você falou aí que chegou a tirar carteira de caminhão, de ônibus, para transportar Hum, pessoas, qual a categoria que você chegou aqui, o Alex? Como que você chegou? então, foi tudo assim, né? Como todo mundo sabe, 2008 teve a crise global, aí 2009 ficou ruim, né? Aí o Japão começou, né? Aí a produção, ficar parado. E aí 2011 teve aquela tragédia, aquele, né, trágico tsunami, terremoto, que abalou o Japão, né? E nessa época não tinha Sim. carta de caminhão, nada, né? Minha carta era normal. E aí a gente ficava muito em casa, 3 dias trabalhando e 4 dias parado, por causa das fábricas não voltavam. E aí, num feriado de agosto, que a gente tem esse feriado de 10 dias aí no Japão, e eu lá em casa, assim, não tinha para onde passear, porque tá tudo parado. Aí eu falei, peraí, eu vou ter que mudar dar um passo maior. Aí onde que foi que eu liguei para a autoescola e falei assim, ó, preciso tirar carta de caminhão. Em 2012 eu tirei carta de caminhão. Foi daí que começou as coisas a clarear mais, que Bacana. aí, Qual, né? qual foi o investimento na época? Você lembra mais ou menos, Alex? Não entendi. Cortou um pouco. O quanto mais ou menos você pagou, Ah, o você investimento? investiu na carteira de caminhão? Então, porque como eu, né, não falava fluentemente japonês, não entendia muito, aí eu tive que pagar o tradutor, né? Autoescola, tudo. E aí o rapaz falou assim, não, você dá para passar com menos aulas, né? Porque tinha um determinado X de aulas, e eu sei que eu gastei, na época, acho que foi 230 mil ienes. Hoje, equivalente aí, um 6 mil reais. Ah, Né? Convertendo hoje, né? bacana, Mas antes bacana. dava menos, Bom, dava uns Alex, aí você 4 mil ficou. que. Sim. E de caminhão você ficou quanto tempo? De caminhão eu fui em Como que você ingressou 2015. no caminhão? Então, nessa empresa de bentoiagem, eu trabalhava com transportar o pessoal, eu cuidava dos apartamentos da empreiteira. E eu tinha o meu chefe acima de mim, ele também era caminhoneiro, ele tem mais tempo, ele vive no Japão, ele tem uns 30 anos no Japão, e ele, né, a gente pegou uma amizade forte, e ele falou assim, ó, vou pro caminhão agora, porque ele não tá dando, o salário tá baixo, e eu vou pro caminhão, você não quer ir junto? Eu falei assim, ó, se você me abrir as portas, eu tô junto, né, vamos junto. E aí, beleza, fechamos, e ele entrou primeiro na empresa de caminhão, e ele falou assim, ó, tem uma vaga aqui, já é sua, já indiquei você, e aí a gente foi pro caminhão. Foi final de 2015. Eu fiquei de 2015 até 2024 que eu vim embora, na mesma empresa. Ô, Alex, quais são os desafios de uma pessoa começar a ser caminhoneiro no Japão? Dá para você falar alguma coisinha assim, o que mais foi difícil para você? O desafio grande, Ed, é a responsabilidade. É um passo gigantesco, é a responsabilidade. Você está numa máquina e a gente está num país, né, o Japão, né, lógico, um país, ele é rígido na lei. Então, independente do acidente que você causar ou que te causarem, não importa. Você está com o caminhão, você vai responder até provar que você é inocente, você vai responder até ser provado que não foi você que a causou. Então, é uma responsabilidade muito grande, né? Então, não é um carro, né? Não é um caminhão, é 20 toneladas que você tá em cima dele. Então a responsabilidade é muito grande. É um desafio assim.
Eu, na época que eu entrei, eu fiquei com muito medo, mas aí a gente vai pegando as experiências e vai vendo né, o que passo tomar, que caminho tomar. E tem muitos, né, a dica que eu falo hoje é assim, que muitos me ligam, né, como que é, eu sempre dou a dica, cara. Assim, ó, se você não tem experiência de caminhão, vá aprender, porque não é só dirigir, você tem que ter o conhecimento do caminhão. Se você não tiver o conhecimento do caminhão, você vai estar só dirigindo ali, você não vai ter uma responsabilidade, né? Então é muito perigoso, né? Então é um passo que a gente tem que ter assim, a Bacana. Ô, responsabilidade em Alex, primeiro lugar. deixa eu te perguntar uma coisa. Dava para tirar bem mesmo? Porque o pessoal fala aqui, tem uns que falam uns absurdos, né? Remuneração. Dava para tirar legal mesmo? Não sei se você pode chegar a falar alguma coisinha para nós aí. O pessoal de casa, né? Vai querer saber Ó, depois. se eu falar em números aqui, o pessoal vai ficar, nossa, o cara tá milionário. Mas tira bem, só que trabalha, né? E minha carga horária era 19 horas, né? Segunda, quarta e sexta. E terça e quinta eu fazia 14 horas, entendeu? Então, você tira bem, né? Você tira bem. Então, tipo assim, só que o desgaste, né? Aí pesa muito a Imagina. família, né? Entendeu? Você fica muito longe da família. Então, tipo assim, do lado financeiro, cara, bom, mas é desgastante, é família. Só que como eu trabalhava perto, eu ia para casa, via minha família, tudo, né? Mas eu ficava muito tempo, pouco tempo. Era 2 horinhas em casa e estrada de novo, entendeu? Mas tira bem, né? Se eu falar Entendi. números aqui, tem muitos que tira, tem mais, tem menos, então varia muito, mas tira bem, sabe? Tipo, assim, Mas se for casal, fala uma medinha aí de um caminhoneiro que, vamos colocar assim, que ele faz aí 12 horas, 13, 14. Vamos colocar assim. ó, hoje eu acredito que 12, 14 horas, hoje, se ele tiver a hora, né, hoje, 1.600 a 1.700 a hora, eu acredito que hoje ele livra uns 450 mil ienes, livra, por causa dos impostos, né? Então, o bruto aí vai bater os Sim, 570, sim. 580, porque aí desconta a Chacar Roquem, que é o seguro-saúde e Bom, tudo, né? Então, ele vai descontar uns 100 mil aí, dependendo da idade da pessoa, né? E eu mesmo, na minha idade aí, sim. com 40 anos, o meu já descontava quase 115 mil, né? Então, quase um salário de uma mulher aí que faz só 6 horas que trabalha, né? Então, o desconto é muito grande. Mas bate aí uns 450, uns 480 mil livre, né? Só que trabalha, né? Responsabilidade. Responsabilidade. E o maior inimigo Eu sei. na jornada do Ô, Alex, caminhão é o vamos lá. sono. Imagino, eu imagino. O cara tem que estar ligado. Não é fácil, não. Ô, Alex, quando que você começa a pensar, vou voltar para o Brasil? Vou lá, estou cansado do Japão. Ô Ed, então, cara, assim, foi tudo assim muito rápido, né? Em 2016 eu tive uma perca muito grande que foi minha filha, e aí desestabilizou bem assim a família, assim, a gente ficou muito, né, para baixo, e eu tive que segurar as O pontas que aí, que eu, minha aconteceu esposa. com ela, ô Alex? Então, Ed, minha filha, Como é que foi? Quantos aninhos ela tinha? ela nasceu com uma deficiência no cérebro, né, uma doença rara, e os médicos já, quando diagnosticou depois de 1 ano e 2 meses, ela começou a caminhar, a aprender a andar, os médicos, ela se apresentou sintomas e tudo, e ele diagnosticou com uma doença, deficiência imunológica, uma doença rara que só na época da minha filha, quando foi diagnosticada, só tinha 3 casos registrados no mundo, né? Então eles falou, tem Poxa, três crianças em tratamento, inclusive a sua é agora a terceira, e nós sabemos que os japoneses são muito diretos, e já falou assim, ó, não tem cura, a expectativa de vida são 20 anos, isso fora o sofrimento que vai decorrer. Pode ser que faleça com 5, com 10, com 15, a gente não tem a data específica, o ano específico. E minha filha veio falecer com 3 anos e 8 meses. Ela entrou pela estatística assim, de estudo mesmo, porque foi
uma idade muito abaixo da expectativa deles. Eles calculavam assim, e depois eles falaram que era entre 7 8 anos para cima, né? E aí, inclusive, eles pediram para a gente, se a gente autorizava, a gente fez o documento, tudo, para ele fazer um estudo sobre essa doença. Eu falei assim, se é para estudo, se é para revolucionar a medicina, a gente vai ceder né, a genética aí para fazer estudo. Então, estudo em Estados Unidos, os países que têm essa doença, eles mandam, né, o DNA, tudo, para fazer o teste, para fazer achar a solução, né? E ela veio a falecer com 3 anos e 8 meses. Isso aí deve ter. Isso aí deve ter machucado demais, né, Alex? A gente passou assim, a gente foi muito acolhido, porque eu conheci bastante gente, minha esposa, e a gente foi acolhido bastante aí, né? E aí, em 2017, eu precisando dar um ar novo para a família, aí eu falei, vamos viajar, vamos voltar para o Brasil. 12 anos sem, né, a gente direto, não tive a oportunidade de trazer ela para conhecer os outros familiares, meu finado pai. Em 2017 eu venho para o Brasil, trago as cinzas, faço, né, a cerimônia dela aqui, faço a capela aqui no cemitério municipal, porque a gente, como, né, a gente é terra natal da gente, eu falei assim, vamos fazer lá no Brasil, vamos deixar no Brasil. E a gente veio, fiquei 2 meses aqui, né, revi meu pai, tudo, e aí voltamos de novo, assim, vou voltar agora e a gente não sabe. Mas aí eu vim para praticamente despedir muitas pessoas, familiares meus, inclusive meu pai, 2 anos depois faleceu. E aí, 2019, a situação começa a apertar mais, porque a gente já tinha nossas coisas aqui, né? A gente já tinha adquirido algumas coisas e eu precisava tomar uma decisão, voltar para cá, ou vender, ou fazer alguma coisa, e voltar definitivo para o Japão. E aí eu pensei, vamos deixar o ano passar e vamos ver o que vai acontecer. E aí as coisas foram, né, acontecendo, né, eu perdi meus 2 irmãos aqui também, por parte de pai. E aí meu irmão também, ele é médico, e aí ele precisava, né, viver a vida dele, tocar a vida dele. Ele, inclusive, estava cuidando das minhas coisas. E aí, 2023 a gente decidiu retornar definitivo. Aí eu falei assim, não, agora eu vou fazer nova vida no Brasil, né? Eu vou imigrar de novo para o Brasil. Bacana. Mas definitivo. Bacana. Mas foi um planejamento assim, não foi assim, daqui 2 meses eu vou embora, não. 2023, até eu retornar ao Brasil, foi 1 ano de planejamento, porque 20 anos, né, no Japão, entendi. Então é muita coisa para resolver. E aí foi onde a gente retornou. 2024. Bacana, então agora você... Entendi. Então agora você chega no Brasil. Você já estava com em mente de empreender? O que ou não? Como é que surgiu o seu negócio? Vamos falar um pouco aí do seu negócio. Você já estava com intenção de empreender? Já sabia o que ia fazer? Então, Ed, a nossa cidade é muito pequena, né? Como que surgiu? A nossa cidade é muito pequena. E aí, assim, quem tem intenção de voltar para o Brasil tem que ficar de olho no mercado, né? Para ver o que você vai abordar, o que você vai fazer. Porque se eu fiquei aí, mas eu ficava ligado no Brasil. Eu estava vendo o que estava acontecendo no mercado financeiro, em tudo. Então eu ficava vendo o que a cidade estava acompanhando. E quando em 2023 a gente decidiu, eu não tinha em mente o que fazer aqui na cidade, no interior. Eu falei, não sei o que eu vou fazer em 2023. E aí eu fui abrindo, vendo o que tinha na cidade, o que não tinha. E praticamente a cidade tem todas né, muitas coisas que já tem, né, muita gente empreendendo. E aí eu falei assim, cara, eu vou voltar para o Brasil, vou ter que mexer com caminhão. Não vai ter jeito, eu gosto de caminhão, né, eu quero mexer com alguma coisa de caminhão. Sim. E aí eu falei assim, não, eu vou comprar um caminhão basculante, né, só para me manter, fazer alguma coisa e né, tocar a vida aqui. Sim. Mas aí eu fiquei sabendo que a cidade já tinha 3, 4 caminhões desse tipo que eu queria na cidade. Eu falei, então não dá. A nossa cidade é pequena, ela não comporta. Sim, e aí eu falei, você quer saber de uma? Falei, quer saber de uma? Eu vou voltar para o Brasil, né? 6 meses. Em 6 meses eu tenho que decidir o que eu quero aqui. Aliás. Não, quando eu não estava no Japão. Aí eu falei, vou Japão. Não, então, eu assim, tipo assim,
Eu estava no Japão, mas não sabia o que eu fazia no Brasil. Eu falei assim, mas você quer saber, Dom? Eu vou voltar para o Brasil e lá eu vou pensar o que eu vou fazer. O que a cidade não tiver, eu vou investir. Entendeu? Aí nós chegamos aqui no Brasil, fiquei 3, 4 meses, né? Isso. Chegamos em agosto. E aí, chegou dezembro, já estava desesperado, porque a gente está acostumado a trabalhar 19 horas, e aqui no interior, você sabe, né? É só sentado e né, cafezinho. Aí eu falei, não aguento mais, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso, entendeu? E aí, cara, eu conversei né, com um advogado meu aqui, aí ele falou assim, ó, cara, a cidade está precisando de uma locação de caçamba, não tem. Aí eu falei, rapaz, não tenho ideia de como funciona, o que tem que fazer. E aí ele me falou assim, não, Sim. é o que a cidade precisa no momento. Não tem, não tem. Aí eu falei, eu vou pensar nesse caso. Aí passei dezembro pensando e já pesquisando e analisando. E aí falei, cara, aí eu olhei a cidade. Antes, na verdade, a cidade já tinha, só que aí a pessoa que tinha, ela parou. Né? Aí eu fui atrás para ver se tinha parado realmente. Parou. E aí ele falou assim, não vai tocar mais. Então, eu falei assim, vou esperar. Se alguém não montar, eu vou atrás de investir nesse ramo. E aí, rapaz, ó, de dezembro até março, que foi uma luta, pesquisando, buscando, analisando. E aí, em março, 25 de março, eu consegui adquirir o caminhão implemento, já com algumas caçambas, né? E aí, até o momento, ninguém sabia, todo mundo aqui, a cidade é pequena, o que você vai fazer, o que você vai deixar de fazer, o que você está querendo fazer, monta isso, monta aquilo. Né? Eu falei, aí aqui você sabe como que é, né? O pessoal no Brasil, todo mundo quer saber o que você quer fazer. Então, e aí eu falei, não, eu tô tranquilo, tô vivendo a vida, tô descansando. Tem 19 anos no Você Japão investiu trabalhando. muito, Alex? Ah, um bom número, viu? Você investiu um bom muito número. Quantas caçamba? Quantas caçamba, mais ou menos? Hoje eu tenho 19 caçambas Com aqui, caminhão. pelo porte da cidade, né? Um tanto de caçamba que, olhando assim, é pouco, não, mas para a cidade aqui, para a necessidade da cidade, é um número bom, né? Porque não é barato, né? As caçambas. Então, a gente vai devagar, vai Ô, Alex, devagarinho. Sim. E quantos funcionários você tem? Qual é a dificuldade da operação? Porque você já tem um negócio, já investiu. Cidade é pequena. Como que você faz para Sim. tocar esse negócio? Ô Ed, então, sobre funcionário, a mão de obra nossa aqui no Brasil está escasso, né? Já não acha mais, não é que acha, já não encontra mais motorista que dedica, que cuida, que, né, é uma ferramenta, é caro, né, tem que ter cuidado, não é como se fosse dele, é um implemento que é caro. Então, hoje mesmo, eu não tenho funcionário, né, é eu mesmo, eu e a esposa me ajuda bastante, né, me organiza, me ajuda bastante, e o caminhão ele é operacional, né? Eu dirijo, mexo na alavanca, abaixo a caçamba, engato as correntes, levanto, né? E no momento assim não tem necessidade de colocar um funcionário, porque é uma coisa que eu gosto de dirigir, estou movimentando, estou para cá e para lá. Então, mas a questão é assim, o funcionário hoje aqui para nós hoje aqui, assim nesse setor que eu tô, para mim ainda não está viável eu contratar, né? Mas, assim, futuramente a gente vai estar contratando, vai estar mexendo, vai estar investindo mais, né? Sim. E assim. Qual é a maior dificuldade, ô Alex, que você encontra em empreender no Brasil? O que você vê? A dificuldade de empreender é quando você não sabe assim, quando você, assim, um exemplo que eu posso dizer é assim, você empreender num ramo que você não se conecta, entendeu? Que nem eu, né, nesse empreendimento que eu fiz, eu tenho que mexer no caminhão, eu tenho que engraxar, eu tenho que entrar de baixo, eu tenho que
Você tem que mexer no caminhão, você tem que fazer o caminhão. Agora, se eu não mexesse com isso, quem eu ia estar, como que eu ia estar fazendo a manutenção do caminhão? Pagando tudo para fazer manutenção? Então, são a dificuldade hoje é isso aí. Você tem que você tem que gostar do que faz e saber o que faz, né? Porque se você faz um empreendimento e você não se conecta, aí você vai ter muita dor de cabeça. Você não vai ter sucesso não. Isso é que eu falo, né? Então, hoje você tem que saber o que Tá, você está mas fazendo. você, embora você não tenha funcionário, você já gosta de ser o piloto do caminhão ali, dirigir, você mete a mão na massa, tem desafios também na sua área. Você consegue mensurar um desafio, dois, eu não sei, algumas dificuldades que você encontra aí no seu operacional, no seu empreendimento? As dificuldades sempre vão aparecendo assim no decorrer, né? Como se diz, a dificuldade que tem nesse ramo que eu tô, hoje é o caminhar, a manutenção. Hoje, assim, dificuldade que a gente encontra assim, eu acredito que a cidade mesmo, como se diz, a cidade hoje é pequena. Fizeram muitas ruas contramão na cidade. Então, tipo assim, tem lugar que você não. Esse ramo que eu faço, eu não posso carregar o caminhão assim que o caminhão vai empinar. Eu tenho que encontrar, então eu tenho que entrar contra a mão. Essas são as dificuldades simples, assim, dificuldades que eu falo assim, né, do dia a dia, né, que a gente encontra. Árvores, são muitas árvores que aí bate em cima, quebra, então Sabe por quê? entendeu? É. Sabe por que eu falo, Alex? Porque quando eu estava aí, na cidade do Presidente Prudente do lado, nós alugava caçamba para gente. Aí passava um vizinho ou pessoa lá da outra vila, não tinha nada a ver, jogava sofá velho, resto de bagaço. Não era a caçamba dele, era uma outra pessoa que locou. E as pessoas vão lá e jogam lá dentro da caçamba, rapaz. Eu falo, meu Deus do céu. Então, Não a sei se dica que eu dou você aqui, no interior tem isso. então, a dica que eu dou aqui, eu alugo a caçamba, e eu falo pro locador da caçamba, você, ó, a caçamba é sua, você tá locando. Só que se você deixar 24 horas ela aqui, lógico, às vezes tem que deixar 3, 4 dias, uma semana, se você não se importar, alguém vai jogar. Só que aí, se tiver acima do limite, eu não posso transportar a caçamba. Então eu falo para a pessoa, eu prefiro alugar para você na diária, que eu deixo de manhã à tarde eu recolho. Porque não vai ter problema da pessoa jogar sofá, jogar armário, jogar geladeira, né? Agora, se você está permitindo jogar, aí é outra coisa, você que vai estar pagando. Só que tem um limite, né? Tem um limite. E outra Então coisa, tem isso aí, é né? Tem verdade. muito disso aí. É verdade. Entendeu? Então, são isso aí. Alex, o que nessa jornada de imigrar para o Japão, ser imigrante, o que te ajudou? O que mudou sua mentalidade? O que você aprendeu, além do dinheiro? O que te enriqueceu? Ed, assim, eu agradeço, eu sou muito grato ao Japão. A cultura japonesa, o que eu aprendi no Japão me disciplinou. Para quem me conhece, né, sabe a minha história, a minha vida, né, muitos amigos, tenho muitos amigos aqui na cidade, né, tenho muito carinho por todos aqui. Eu sempre fui amigo de todos, então todo mundo conhece a minha história. E eu fui para o Japão muito rebelde, né? Inclusive, eu tinha um vício de bebida, né? Muito, bebia muito. E até no Japão eu cheguei a beber, né? Tive meus problemas aí também. Só que aí a vida foi mostrando a realidade, aí eu fui me disciplinando aí, né? Com as leis do Japão, né? Aprendendo né? Com os obstáculos da vida. E eu tirei muita lição do Japão, foi essa disciplina, né? Essa disciplina, a obediência aí, o respeito, né? A cultura japonesa é muito assim, né? Sim. Eu agradeço muito a cultura do Japão que eu fui muito disciplinado. Hoje eu, graças a Deus, sou outra pessoa, né? E aprendi muito no Japão aí, né? A respeitar, a escutar, né? Então, essa lição que eu guardo aí desses 19 anos de Japão aí que eu passei aí. Bacana. Ô, Alex, mas tem muitos brasileiros que estão aqui, querem voltar para o Brasil e fica pensando, fica com receio.
Você, que já vai fazer 2 anos que você voltou, está empreendendo, né? O que você poderia falar para esse imigrante, não necessariamente está no Japão, Estados Unidos, Canadá, ele pensa em voltar, mas ele tem alguma trava, algum receio. Você, com essa experiência, o que você poderia falar para essa pessoa? Olha, o que eu diria, assim, é ter coragem, né? Entendimento e vir para o Brasil, né? Vir para o Brasil e analisar. Ele tem que ter um respaldo de uns 6 meses, né? Se ele já tem teve a mente do que fazer e ele está de olho no mercado, aí tudo bem, ele pode chegar já empreendendo, já pode chegar já sabendo o que vai fazer, ó, né? Mas aquele que vem com dúvida ainda, eu falo assim, cara, é 6 meses. 6 meses você vai analisar o que você vai fazer aqui no Brasil. E tem muitas portas aqui, viu? Não é que no nosso Brasil não tem muitas portas. A gente vê aí noticiário, muitas empresas estão indo embora do Brasil. O que eu vou fazer no Brasil? Mas são empresas gigantes, né? Nós que estamos aí para fora aí, nós somos uma Sim. formiguinha, né? A gente está no exterior e vai voltar para o Brasil, mas a gente vai começar a gatinhar, a gente vai aprender a andar. Os que estão indo para fora, os caras já são grandes, os caras são multinacional. Então isso aí não tem que a gente ficar dando ouvido pela mídia. 200 mil, 3 mil empresas já foi para tal país. Não, são empresas grandes. Então, os caras já. Né? Então, agora, quem está aí fora, né, no Japão, no mundo aí, eu quero voltar para o Brasil. Volta, mas se você né, tem que olhar para trás, de onde você está, deixa estabilizado aí, que se você precisar voltar, você vai voltar, talvez no mesmo lugar, em outro, mas você vai voltar. Então, você vem para o Brasil, analisa durante 6 meses e tenha coragem, porque as portas tem muitas portas abertas, não é que não tem sim. A gente olha ali lá de fora, assusta, mas o nosso Brasil ele é grande, né? Então tem que ter coragem, né? E analisar bem o mercado. Imagina, coragem. Ô, Alex, mas me fala uma coisa. Você agora que está aí, porque quem é empreendedor, a cabeça dele, ele tem que segurar, porque senão ele já pensa, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou empreender nisso, naquilo. Então tá. E a gente, opa, calma, baixa a bola aí. Hoje, se fosse para você empreender em algo diferente do teu ramo, mas você não vai, mas se fosse para você fazer, o que você iria fazer? Outro ramo, outra atividade. O que você talvez arriscaria? Outra atividade assim que a gente vê assim é que a gente tem que pensar em lucros, em números. Hoje, o que eu vejo aqui é gado. Só que você tem que ter terra, né? Então, é um ramo também desafiador. É desafiador, né? Só que hoje, para quem visa lucro, né, números, né, é dinheiro assim, você precisa 40, 50 mil reais. Se você tem 20 cabeças de gado, você vai vender, você já vai ter o dinheiro na mão, entendeu? Então é diferente você ter um carro e querer vender, ter uma agência de carro. Hoje você vai receber parcelado, não vai ser, Sim. né? Então são coisas assim, que se você pensar em dinheiro rápido, hoje é pecuária, tem que mexer com pecuária, né? Então, mas tem várias áreas. Sim. Eu vi uma postagem sua no Facebook, e eu não sei se é seu ou de algum amigo seu, de uma. É uma edícula, não sei, uma área de lazer, alguma coisa, mas não é chácara. Eu sempre quis chácara. E é uma edícula, um espaço ali para alguma festa, alguma coisa. É seu, não é? Como você teve essa ideia? Não, não é meu. Né? Na verdade, era um dos projetos que eu tinha quando estava no Japão, de montar uma chácara, montar uma área de lazer, né? Mas é aqui, quando eu cheguei aqui, quando eu vi, tem várias chácaras montadas para festa, para aniversário. E esse rapaz aí é um amigo meu de infância, né, que a gente cresceu junto, e ele aqui mesmo construiu essa área de lazer, com piscina, com uma área de lazer.
Então o pessoal aluga, faz o seu aniversário, sua confraternização, porque hoje aqui na cidade não tem mais espaço para festa dentro da cidade. Então o pessoal faz as edículas, as chácaras, né, e aluga para casamento, aniversário, sim, para confraternização, final de ano, entendeu? Então eu mudei de ideia porque tinha Mas bastante gente investindo nisso aí. Ah, tá. Mas geralmente as pessoas fazem nas chácaras alugadas um pouquinho afastado da cidade. Parece que essa edícula é dentro da cidade, é no bairro, alguma coisa. Sim, é dentro da cidade, é dentro do bairro. Inclusive tem, se eu não me engano, tem duas ou três aqui na cidade que é dentro da cidade. Só que eles têm o horário de som alto, né? Então tem lugar que é abafado, o som não sai Ah, muito. Então ele pode beber, ele pode divertir, ele não atrapalhando, né, o vizinho, né? Eles podem ficar, o calor aqui é demais. Então o pessoal fica dentro da piscina, fica bebendo, curtindo. Então assim, o som eles diminuem, então eles curtem. Então tem três ou quatro desse aqui dentro da cidade, sim. Mas só a maioria são para fora, são bacana. fora da cidade. Alex, Japão nunca mais. Eu aprendi que essa palavra eu nunca falaria, nunca mais, porque a gente não sabe o dia da manhã, É, né? Então, sim. o Japão hoje, para mim, hoje, é para passeio, voltar aí para passear, assim. Se um lugar que eu quero voltar de novo para passear é o Japão. Mas, assim, para voltar a trabalhar, aí só vai depender futuramente. Aí só que eu não posso falar que nunca mais, mas, assim, só para passeio mesmo, o Japão. Mas sou muito Sim, grato ao Japão. sim, sim. Ô, Alex, ficou alguma coisa para trás que você queria destacar? Nós batemos um papo aqui, já vai dar dando aí, ó, uns 45 minutos. Não adianta a gente ficar enchendo linguiça, né? Mas ficou algum ponto que você gostaria de destacar aí? Ah, Ed, assim, o que eu tenho para dizer é que quem está aí no Japão seja mais inteligente, né? Que a vida passa rápido. Não pensa que a vida fica parada, não, que passa rápido. O nosso Brasil mudou bastante, né? O Japão também muda bastante. Todo o país muda. Então a gente não pode ficar com o pensamento de que eu saí daqui do Brasil, o Brasil parou. E eu voltei do Japão, o Japão parou. Não, o Japão já caminhou. Então que os que estão aí, né, e quem Sim, está assistindo, né, nunca pensa que Brasil nunca mais, Japão nunca mais. A gente nunca sabe, né? Então, se você puder deixar seu cantinho aqui no Brasil preparado, não que você vai voltar, mas que um dia da manhã, se você precisar voltar, você não vai ter dor de cabeça, sim, né? E o Japão, mesma coisa. Você tem um amigo, tem um familiar que você vai ficar aí. Então, sim, é um laço, né? Às vezes você tem mais amigo aí no Japão do que parente, mas sim. se um dia da manhã você precisar ir voltar para o Japão e você tem um amigo, você vai na casa deles, com Verdade, certeza, né? Então, o que eu falo é isso aí. Que com tenha em certeza. mente que a gente nunca pode deixar de pensar no amanhã, que o nosso amanhã só pertence a Deus. Para finalizar, Alex, o que mais você sente falta do Japão? Aqui, para mim viver aqui no Brasil, Não, o que você está aí no Brasil, mas o que sim. você mais sente falta do Japão? Você sente O que eu saudade sinto, daqui? Você fala, puxa vida, o que eu sinto saudade do Japão não é que não tem aqui no Brasil, mas assim, a, a oportunidade de você estar assim, hoje eu quero ir no restaurante aqui do lado, tá aberto. Você acorda 2 horas da manhã, vou no restaurante, tá aberto. Vou na conveniência. Quero tomar um suco, vou ali na rua, ali tem a maquininha. Vou na conveniência tomar um cafezinho quente, tá aberto a 24 horas. Essa é uma das dificuldades, a saudade que eu sinto aqui, que eu falo, rapaz, dói. Entendeu? A facilidade que a gente tem no Japão, né? Tipo verdade. assim, é 24 horas funcionando, né? Então, assim, é uma saudade que só lembrança mesmo, vai Ah, ficar só é. na saudade. Mas é isso, Alex. Muito agradecido, pessoal de casa, esse bate-papo descontraído.
deu algum delay por causa da internet, mas nós batemos um papo aí hoje com o Alexandre Chichita, o Alex Chichita, contou um pouco sua história, sua trajetória, desafios, obstáculos, e vai ficar na íntegra aí no canal do Ed Conexão no YouTube, e nós vamos lançar aí depois alguns cortes aí nas plataformas. Muito obrigado, pessoal de casa, que vai assistir depois. E Alex, cara, muito obrigado aí de ser disponibilizado aí o seu tempo, contar um pouco a sua história para nós. E eu que agradeço, Deus abençoe a todos. Obrigado aí pela oportunidade e estamos aí. Um grande abraço a todos. Valeu, Alex. Valeu, um abraço, Deus abençoe.